Ó, chegou uma pergunta aqui da Camila. Você disse para não dependermos mais dos terapeutas. Eu sou terapeuta e vejo que muitas pessoas podem precisar de apoio para começar a enxergar no seu despertar. O que você diz? Olha, eu digo que a grande maioria das terapias que eu conheço, tanto como psicóloga, né, como esse caminho todo que eu fiz, né, nenhuma terapia que eu conheço pode trazer a consciência da liberdade, porque todas as terapias, principalmente que mesmo que o terapeuta não tenha a intenção de manter um paciente, né, porque quem precisa de terapia é um paciente, e está intrínseco na energia, que é um tratamento para uma doença. Como não tem cura para a ilusão, então o terapeuta, ele tem que ser a nova energia. E se a terapia ela está vinculada a um padrão, a um aprendizado da velha energia, não tem como. Então, eu não sei que tipo de terapia, Camila, você faz, mas todas as teorias dentro da psicologia, elas não trazem despertar da consciência. Se as pessoas precisam de apoio terapêutico, sempre vão precisar, porque as pessoas têm por hábito, né, procurar as pessoas para se curar. Porque nós não aprendemos que nós não estamos doentes. Nós aprendemos que nós temos doenças emocionais, e isso é uma grande mentira. Nós temos ilusões que nos prendem às nossas emoções. Então, se o terapeuta está preparado para ter a linguagem correta em termos de frequência sobre a verdade, né, sobre as leis universais, aí é tranquilo. Mas se o terapeuta está preso em teorias, está preso em curso, está preso em movimentos energéticos, sinto muito, mas ainda é velha energia. Então, eu acredito que muita gente vai ter dificuldade de fazer a transição justamente porque está preso na velha energia. Porque é muito difícil soltar a nova energia. Porque nós não precisamos ser espirituais, nós já somos espirituais. Nós precisamos assumir as nossas frequências. E para que a gente assuma as nossas frequências, nós vamos ter que soltar tudo o que nós aprendemos dentro da ilusão tridimensional. É um caminho, tá? A ser feito. Faz mais ou menos 16 anos que a gente vem trabalhando essa soltura, né? De soltar as crenças, soltar tudo que a gente acredita que a gente precisa, que a gente não precisa de nada quando a gente lembra, né, da nossa frequência. Porque o que nós estamos fazendo? Lembrando da nossa frequência. E a hora que a gente lembra, a gente sai. Então, por exemplo, tem muitos psicólogos que fizeram o processo aqui com a gente, continuam atendendo, mas eles já são a frequência. Sabem que não consegue restabelecer uma conexão com a alma fazendo terapias da velha energia. Então, por exemplo, constelação familiar, restesia, florais, isso tudo, registros acásticos, isso é um perigo. Por quê? Porque as pessoas tratam o outro com os próprios conteúdos internos. Constelação familiar, considerando que o Bert recebeu a constelação familiar de um padrão de alma, mas ela já não é mais o que o Bert falou. Constelação familiar, ela virou uma loucura. Mexer no campo de uma pessoa sem base do que é esse campo é mais perigoso ainda. Então, você, como terapeuta, você afirmar aqui para sua alma que você quer conhecer a nova energia, aí, minha filha, você se torna um terapeuta de verdade. Um terapeuta de verdade é aquele que sabe que não tem cura para a ilusão. As pessoas me perguntam muito do Reiki também, mas imagine, nós estamos falando de quarta dimensão inferior, que é onde estão todas as conexões que a gente faz com o inconsciente coletivo. Se você não conseguiu mudar a sua vibração e você aplica Reiki em alguém, você está aplicando energia da quarta dimensão inferior, que tem o quê na quarta dimensão inferior? Só tem os conteúdos de comportamentos e emoções de todo o inconsciente coletivo. Primeiro, a gente precisa se tornar o que a gente é, a conexão com o absoluto. E quem está na conexão com o absoluto sabe que não tem cura para ninguém, a não ser a verdade sobre a ilusão. Então, quando a gente consegue introjetar isso mesmo na gente, que não tem cura para a ilusão,
a gente sai dessa história de querer curar o outro. E uma prática também, né, que eu fiz psicologia, né, não sou psicóloga, fiz psicologia. O que eu observei quando eu ainda estava na ignorância de tentar curar o outro? Eu observava que as pessoas que me procuravam, elas só tinham os meus conteúdos. Só que eu tinha a percepção de observar de fora. Por isso que eu não conseguia atender nenhum ano. Eu falei, gente, isso não é para mim. Não é para mim, porque essas pessoas vêm, elas conversam, elas acreditam que pode ter uma cura aqui, mas não vai acontecer nada. Então, é muito pessoal, tá? Nós estamos falando de 2 frequências, nós estamos falando do quê? Existe a velha energia, que é a terceira dimensão, que é a separação da fonte. Mas nós estamos falando da 5ª dimensão, que é a unificação com a fonte. Dentro da unificação com a fonte, a única verdade é: não tem cura para a ilusão, porque vocês não estão doentes. Dentro da terceira dimensão, dentro do jogo tridimensional, é isso aí. A experiência que o médico veio fazer foi curar doente, não é? Quantas almas ele precisou contratar para ele fazer essa experiência dele? Centenas. Terapeuta, mesma coisa. Então, todas essas pessoas que se conectam com a gente, dentro dessa ilusão de cura, são pessoas que estão nos trazendo informação aí. Se a gente olha com verdade, a gente consegue ver o que é. Mas é importante, para quem está lidando ainda com terapia, observar o quê? Qual experiência que eu quero fazer e quantas almas eu preciso para que eu faça a experiência nessa ilusão que eu vivo. É a melhor maneira de olhar. Vou repetir. A pergunta para que o terapeuta faça: quantas pessoas eu preciso, quantas almas eu preciso para que venham no meu consultório para eu fazer a experiência de ser terapeuta? Porque é uma experiência. Então, até quando eu quero estar nesse lugar? E aí, você pode receber uma resposta e se libertar dessa ilusão. Porque nós não precisamos de terapeuta, nós precisamos de pessoas despertas. O mundo precisa de pessoas despertas, pessoas que estão vibrando na frequência da verdade e pessoas que já podem ser uma irradiação. Quando chega um terapeuta aqui na morada, é um pouco impactante. Agora não mais, porque eu já falo nas lives, então quem vem aqui já sabe o que vai encontrar. Mas no começo, nossa senhora, quando eu falava em termos de terapia, nessa experiência, era bem complicado e a desconstrução era bem difícil. E assim como todas as informações da velha energia, tudo que você precisa fazer um curso e aprender a fazer é mental, não tem energia nenhuma. Tudo que você precisa ficar lendo numa apostila, depois decorar, aprender a fazer movimento, aprender isso, não é o padrão de alma, porque não foi vocês que receberam. Aí alguém lá inventa uma história, começa a fazer, aí vai fazer curso, né? Porque agora tem mais gente dando curso do que sendo terapeuta, gente. O dia que abriu o curso de constelação familiar, meu Deus do céu, a pessoa fazer um curso já ia dar curso. Não fazia mais nada. E era querer dar curso. Então, tem um monte de gente dando curso e tem um monte de gente doente. E falando um pouquinho nesse caminho aí, eu falo por mim mesma, né? Eu era enfermeira, trabalhei por 10 anos na enfermagem. Chegou um momento na minha vida que aquilo não fazia mais sentido. Então, já era a minha alma sinalizando que o caminho não era ali. E eu estava trazendo para o meu campo muita doença, né? Porque a todo tempo tinha que ter os doentes para eu poder fazer a minha experiência, né? E a partir dali, então, eu abandonei a profissão, fui para a área da terapia, principalmente o Reiki, né? Também foi um curto período de tempo que eu trabalhei com isso, e logo eu percebi que também não era aquilo, também não era a resposta que eu estava procurando. Aí, então, que foi que onde eu me encontrei, digamos assim, veio a informação. Simples assim bastou, e é o que me preenche, né? Então, é um caminho de cada um, né? Tem a pergunta que também é na mesma linha, expande consciência. Márcia, sobre as barras de Access. A mesma coisa. É só você fazer uma pergunta para você mesmo. Você já despertou da consciência? Se você não despertou, você vai fazer barra de Access nos outros.
Se você já despertou, você não vai fazer barra de axis em ninguém, porque você sabe que isso aí não funciona. O que funciona nas terapias? O que funciona nas terapias é o paciente ter ressonância de campo com o terapeuta. E isso não é liberdade. Liberdade é quando você não tem ressonância com mais nada da terceira dimensão. Quando você já se tornou um com a fonte, você já virou a tua chave. Então vamos para a pergunta da Karine. Práticas espirituais posso adotar para me conectar mais profundamente com essa nova era? É que não tem práticas espirituais, né? A prática espiritual é você ser 100% verdadeira com você e olhar profundamente para as emoções que te prendem nessa dimensão. Porque nós estamos falando de dimensões dentro de nós. Quais são os conteúdos internos que você tem que te prende na experiência? É esse o caminho, é o único caminho. Aonde eu estou presa na experiência? As experiências, elas nos prendem nos relacionamentos. Então, se você olhar seus relacionamentos com pai, com mãe, com irmão, com família, com sei lá com quem, você vai olhar quais são as emoções que essas pessoas estão extraindo de você, fazendo um papel importante que é mostrar para você o que tem aí de conteúdo dentro de você. Então, não tem um caminho espiritual, tem um caminho da verdade. Porque espiritual você já é. É o espírito fazendo uma experiência na prisão aqui da terceira dimensão, na ilusão de separação, que nunca estivemos separados. Pergunta da Karen. Márcia, um certo vazio que beira falta de amor, propósito, tá normal? Estou focada em ressignificação de tudo. Essa tal ilusão, e isso me deixa uma sensação de vazio. Esse vazio é a busca, né? Que a gente vai esvaziar, a sensação de vazio é que a gente está esvaziando o campo. Aquele campo que era totalmente contaminado, com um monte de informação, está saindo. Mas o vazio não é ruim, o vazio é bom. E o vazio não quer dizer falta de amor. O vazio quer dizer, agora você está se preparando para encontrar o amor que você é. Porque não tem amor fora, só tem amor dentro. Você esvazia para se preencher. Se preencher do quê? As novas informações. Qual que é? O amor. Pergunta da Dulcineia. Quem já despertou e está se trabalhando, deve continuar a frequentar o centro de Umbanda? Olha, em relação à Umbanda, é um assunto bem importante, porque a Umbanda, da forma energética que ela está precipitada no planeta, não tem trabalho de Umbanda, né? A Umbanda, como crença, não funciona para um desperto, porque a gente sabe que não tem nada ali. Agora, a Umbanda, energeticamente, dentro de você, é uma outra coisa, né? Porque dentro do centro tem as crenças, e se você tem crença, não é desperta. É um caminho tênue, bem tênue mesmo. Se você ainda tem crença, você não despertou. Porque o despertar é justamente olhar e ver que tudo é uma ilusão e a gente não consegue mais permanecer nas frequências de crença. Mas a Umbanda em si, né, como uma energia maravilhosa, que essa energia tem, é outra coisa. A Camila, ela pôs uma coisa aqui, eu queria até trazer para ela. Ela pôs assim, ó, eu sempre peço inspiração para minha egrégora antes de atender, para que seja apenas canal do que a pessoa precisa naquele momento. Então, vamos deixar claro aqui sobre egrégora, porque dentro da terceira dimensão, as egrégoras, elas são todas da inconsciência. Fora a egrégora familiar, que é a prisão perpétua do ser humano aqui. Então, quando eu falo assim, falo, nossa, como assim? A egrégora familiar, principalmente das pessoas que desencarnaram na inconsciência, mas as que estão encarnadas também na inconsciência, formam uma egrégora, que é a egrégora que a gente pertence. Se eu não conseguir fazer o reconhecimento dessa egrégora, eu não saí da egrégora. Mas que egrégora que eu estou fazendo a pergunta? Porque não sei que egrégora que a gente faz a pergunta quando a gente ainda está totalmente inserido na terceira dimensão.
que é onde acontece o quê? Que a gente pensa que é uma egrégora, né? É onde acontece os passes, é onde acontece essas curas energéticas, a gente não sabe que energia que é essa que está sendo dispensada ali. Por quê? Porque se é uma frequência, né? Eu sou uma frequência. Se dentro do meu campo tem medo, tem raiva, tem julgamento, tem culpa, se eu ainda não conseguir sair do campo familiar, do julgamento desse campo, se eu ainda não conseguir sair da rivalidade, se eu ainda não conseguir sair do medo, se eu ainda não conseguir sair do cinismo, que hoje veio isso, se eu ainda não conseguir sair da manipulação, do ciúme, do controle, eu estou nessa egrégora. E a egrégora da quarta dimensão, ela não quer cura de ninguém. Ela quer que as pessoas continuem na ignorância para que elas possam ser manipuladas. Então, o que é a egrégora, qual eu fico pedindo as coisas, se eu não conseguir nem sair da quarta dimensão inferior? Se dentro de mim ainda tem experiências muito profundas. Então, primeiro, se nós queremos fazer a transição para essa nova energia, que nós estamos sendo chamados, convidados ou convocados, eu acredito que seja também uma convocação, nós precisamos soltar as ilusões sobre tudo e saber o que realmente é uma egrégora, né? Porque uma egrégora não precisa ser exatamente só uma egrégora de luz. Egrégora é o campo que a gente tem ressonância. Então, eu tenho que observar quais são as emoções que eu carrego, os meus comportamentos, para ver que egrégora que eu estou servindo o tempo todo. Então, a gente precisa ter consciência de que é muito complicado quando a gente vai agir no campo de uma pessoa se a gente ainda não é a verdade. Tem uma pergunta que eu esqueci de fazer antes. Como proteger de obsessores? Os obsessores é sempre a gente mesmo, nossa sombra. Só olhar para as nossas sombras e a gente já vai trazer luz para esses obsessores. É tudo por ressonância de campo. O que você está atraindo é o que você é. A Camila colocou assim: mas nós não somos constantemente amparados pela luz? Eu intenciono receber amparo dos seres de luz, quando disse egrégora. Então, aqui ela coloca, mas nós não somos constantemente amparados pela luz? E o que é luz? Luz é informação. Informação que liberta. Então, não adianta eu acreditar que tem um ser de luz cuidando de mim, se aqui no meu campo eu não estou preparada para receber essas informações. Quem está amparado pelo ser de luz já está recebendo informações diretamente de si mesmo, porque nós somos a fonte. Então, quando eu sou a fonte, eu não preciso pedir nada para ninguém. Porque nós, se nós não mudarmos a nossa frequência, não tem luz nenhuma nos vendo. Nós precisamos nos conectar com a fonte, para que da fonte que nós somos, nós possamos fazer o que tem que ser feito aqui. Então, não tem um amparo, então eu vou lá fazer isso que tem alguém que vai cuidar de mim. Gente, nós precisamos sair dessa maneira infantil de olhar para a vida. Nós precisamos assumir responsabilidades nas nossas ações. Eu só posso estar conectado com a fonte e com todas as consciências, né, que estão conectadas com a fonte. Da fonte que eu sou, eu consigo fazer as obras do como eu sou e não como eu aprendi. Vamos exemplificar isso. Imagina que o planeta Terra, acho que alguém já viu isso na internet, é uma semente, é um grão de areia no universo. É um grão de areia. Se você está dentro de um avião e você olha para baixo, você vê luz até um certo ponto, depois não vê nada. Então, nós precisamos sair da ilusão que tem alguém ou uma consciência olhando para nós individualmente. Isso não acontece. Olhando para a nossa personalidade. Nós precisamos sair da personalidade, nos conectar com a fonte, para que a gente possa, em nome da fonte, ser o que nós somos. Porque não tem nada disso, isso é construção mental. Nós precisamos, durante eras, construir um monte de santo, um monte de consciência para que a gente se sentisse amparado, mas na verdade não tem nada disso. Ou nós nos tornamos Deus, e nós podemos trazer a expressão de Deus para esse planeta. Deus só pode existir aqui na Terra se eu trouxer, através de mim, com o meu olhar.
Então, nós precisamos ter muita consciência que o que está acontecendo no planeta hoje é uma coisa que nunca ninguém viveu aqui, a não ser os grandes avatares. Mas nós precisamos sair dessa sensação de querer buscar um amparo espiritual se nós não conseguimos sair ainda da criança emocional. Gente, é a gente com a gente mesmo o tempo todo. O tempo todo. Esqueça o resto. Faça uma imersão aí dentro de vocês e olhem aonde que essas energias estão ainda procurando um amparo externo. Quando desperta, sabe que não precisa de amparo externo. Quando não desperta, procura amparo externo. E quando eu desperto, eu sou a fonte. Quando eu não desperto, eu procuro me conectar com energias que eu acredito que pode me amparar. Será que alguém consegue acreditar que se existisse mesmo essas energias, se alguém acreditasse que tem um monte de energia e amparando individualmente as pessoas, o mundo estaria nessa catástrofe que está? Não, gente, é individual. O processo do despertar é individual, ele é solitário e intransferível. Não adianta querer ficar fazendo coisa juntinho, chamando um monte de santo para ajudar, que não tem. É melhor a gente ter consciência de que o amparo que nós estamos recebendo das forças da luz, que são as informações que estão chegando a todo momento, vai fazer diferença, sim, individualmente. Eu preciso me conectar com a luz. Não tem nenhuma luz que vem aqui me dar instrução, se eu não estiver conectada com a fonte. Se eu já não tiver liberado todas as contaminações do meu campo mental, emocional e etérico. Nós precisamos assumir a responsabilidade de adultos. Criança que precisa ser cuidada. Então, não, nós já somos adultos, nós somos verdadeiros avatares aqui. Então, nós precisamos sair do mimimi achando que Deus vem buscar nós, que Ele não vem. Agora, eu posso precipitar a energia divina aqui, se eu tiver totalmente consciência do que é essa experiência. Aí eu precipito a energia. Se não, é só mais uma ilusão que se cria. E para você ser esse Deus aqui, né, essa força divina, essa energia crística, criativa, nós precisamos soltar a ilusão na totalidade. Eu preciso parar de querer sugar, sabe assim? Sugar. Nós não precisamos sugar nada, nós somos uma energia, nós somos um dínamo. Nós podemos cocriar a nossa realidade o tempo todo. Mas não é aqui eu criar, a Márcia vai criar, não. A minha realidade ela é criada a partir do momento que eu sou, não que eu quero. Porque enquanto eu estou no eu quero, eu não sei quem eu sou. Quando eu sou o que eu sou, eu não quero mais nada. Porque daí eu já sou. E sou o quê? Sou tudo que precisa ser na hora que precisa ser, do jeito que precisa ser, aonde precisar ser. É simples. O mais difícil é soltar a ilusão. E a ilusão, ela começa onde? Em nós acharmos que a nossa personalidade é o projeto final. Não, o projeto final é a alma. E quando a gente começa a informar a nossa programaçãozinha mental aqui, né, que não é ela que manda, que ela tem que se acalmar para ela vir junto, que ela vai sendo reconhecida dentro dessa energia. Aí nós vamos acalmando essa criança rebelde que quer aparecer o tempo todo, ou que quer ser servido o tempo todo. Nós não estamos aqui para ser servido, nós estamos aqui para servir. Esse é o trabalho da alma. Temos a pergunta da Mimi Câmara. Márcia, o que fazer para não sentir a emoção do medo? Pois sempre vem e eu reconheço, mas como fazer para não ter medo? Então, não tem o que fazer para não ter medo, né? Porque esse é um processo muito individual. O medo está lá no campo. Então, precisa fazer um trabalho mais profundo para saber o que gera essa energia, porque é uma energia. Porque o medo é uma energia secundária, assim como a raiva. Então, não dá o que fazer para não ter medo. Não tem uma mágica, mas tem um processo. Pode marcar um mapeamento, pode fazer uma imersão, que uma coisa é certa, em 3 dias dá para saber tudo que tem aí no campo de vocês. Isso é certo. Tem outra pergunta a respeito das terapias, da Ivanete. E sobre a técnica de regressão? Então, Ivonete, é o que eu já falei sobre terapia. Tudo que é aprendido em curso não é um projeto de alma. E nós estamos nessa nova energia, nos preparando para receber os nossos atributos.
E para mim, a regressão, ela é mais perigosa do que curativa. Muito mais perigosa do que curativa. Porque você entrar no campo de uma pessoa e colocar um conteúdo interno teu lá, e depois para tirar é muito difícil. Então, a gente precisa ter bastante cuidado, né? Já aconteceu das pessoas chegarem aqui com situações que elas não conseguem reverter, porque o terapeuta falou que ela tinha 7 gerações atrás dela, e como se estivesse fazendo cobranças. Então, a gente ouve muita coisa sobre... Porque a pessoa que fala do campo do outro, ela está falando sobre o campo dela. Porque quem está ali na frente dela é o espelho dela. Então, para acessar o teu campo, para acessar os teus registros acásticos, para fazer regressão, tudo isso, na minha opinião, isso é a minha opinião sobre a diferença de um processo de terceira dimensão e um processo da quinta dimensão, que é uma energia nova. Tá? Tudo que o ego te fala é o ego que está falando, não é a alma. Porque quando é alma, a alma não vai falar esse tipo de coisa. A alma não vai colocar nada do teu campo, nada, e nem vai tirar nada do teu campo. A alma, ela sabe que você tem capacidade, ferramenta e habilidade para fazer o teu processo. Comentário do Wellington. Fez muito sentido essa questão da egrégora. Teve um tempo que eu tomava o passe no centro espírita, mas ficava me sentindo triste. Não entendi o porquê. É porque, na realidade, você vai no centro espírita, você abre um campo na quarta dimensão inferior, aonde tem todo tipo de consciência ali, porque as consciências que desencarnaram sem a devida consciência de que estavam fazendo uma experiência no planeta, elas continuam com as mesmas vontades, com as mesmas habilidades. Então, desencarnou lá um terapeuta aqui, ele morre, vai achar que é terapeuta lá, só que ele ainda não tinha despertado e ele não sabia que aquilo era uma experiência, né? E faz parte do teatro da vida que cada um escolheu. Então, cada um escolheu um teatro para fazer. E agora nós chegamos no momento onde as máscaras precisam sair. Qual máscara que eu estou usando? Qual máscara que eu uso para me colocar aqui nesse lugar? Qual máscara que eu uso para me colocar aqui? Qual máscara que eu uso para me colocar aqui? Porque é hora de tirar as fantasias. É hora de tirar as fantasias. Nós não temos outra coisa para fazer. O carnaval acabou nesse planeta, gente. Então, quem ainda está usando as fantasias, as máscaras, é bom tirar. Melhor tirar do que arrancar. Outra pergunta da Ivanete. Essas informações recebidas vêm de quem? Sempre pensei que viessem de seres de luz. Quando você está na frequência da fonte, que é da unidade, vem de você mesmo. Você é fonte. Você é único com a fonte. Não tem mais a personalidade. Então, nós estamos fazendo uma experiência diferente agora. Você se conecta com a fonte, você se torna um com a fonte e você traz as informações. Então, você não precisa realmente aprender nada, porque você já é. Você é a expressão, você é a energia do que você traz como informação. Por isso que não é aprendido, por isso que não está no livro, não está na apostila, não está em lugar nenhum. Você se torna a expressão de alma usando as habilidades que você tem em alma. Não são habilidades que você aprendeu. Eu fiz psicologia, não tem nenhuma teoria que eu possa encaixar na nova energia. Mesmo que tenha teóricos que falam de energia, mesmo que tenha teóricos que falem de personalidade, mas chega uma hora que trava, porque é além disso. Nem as explicações quânticas hoje conseguem falar sobre a verdade. Chega um lugar que ela trava. Outro dia eu estava vendo vários cientistas falando sobre a energia quântica, como é que funciona, como é que não funciona, só que nenhum deles sabe que nós somos quânticos. E a diferença está apenas no nosso campo. Então, não tem ser de luz formando. Tem você conectado com a fonte e todos esses seres que a gente conhece com nomes, eles estão conectados com a fonte também. E aí, a fonte é única. A fonte é o amor. O amor cura, o amor informa, o amor é ação. Então, nós passamos a ser uma projeção do amor no planeta. O que é uma projeção? Nós passamos a projetar o amor aqui, porque amor é ação. Comentário da Karen.
Maratonando os vídeos de vocês. O jeitinho de Márcia me faz cair fichas e fichas. Mais de 10 anos na quântica e com vocês consigo praticar. Gratidão, Márcia e grande família. Ah, que linda. E a gente falando da quântica, né? Nós somos quânticos quando nós estamos na frequência do amor. Porque o quântico é ser isso, é você ser uma realização. E quando você é uma realização dentro dos padrões da verdade, dentro dos padrões das leis universais, se passa a ser. E ser é muito diferente de querer ser, né? Isso aí. E sabe o que eu acho importante também a gente colocar? A programação mental, ela quer resposta para tudo. Ela quer entender tudo. Então, um bom movimento que a gente percebe, um bom olhar para ver em que frequência que nós estamos, é quando a gente cessa as perguntas. Porque nós, aqui, não precisamos entender nada, nós precisamos ser. E a programação mental, ela nunca vai entender isso, porque ela não foi programada para entender o que é o ser. Ela foi programada para ter razão, ter opinião, ter ideias. Ela não foi programada para ser, porque o ser é muito simples. E a programação mental, ela é totalmente complexa. Então, tudo que fica fora da complexidade, ela não consegue ficar satisfeita. Então, vamos observar por que a gente quer saber. Se as informações que nós trouxermos para a programação mental, ela não vai entender. E quando a gente consegue saber o que é o despertar da consciência, a gente não precisa saber porque não tem nada. Olha só que interessante sobre a manipulação. Minha mãe está no hospital, está menos bem, menos equilibrada, me tratou menos bem. Não sei o que fazer, parece querer manipular. Pois é. Eu sempre digo que mãe é um perigo, né? Então, mãe é perigoso. Mas nesse momento, principalmente que ela está fragilizada, ela está no hospital, né? Então é o olhar da compaixão, porque não vai mudar a mãe. Não vai mudar a mãe. Só que o cuidado precisa ter, por quê? Porque a pessoa, quando ela chega numa certa idade, ela volta a ser criança, e criança é manipuladora. Então, volta a ser criança. Então, você sabe que ali tem uma criança crescida que ainda tem muita dor. E quando tem dor e não vai dar para resolver, a gente faz as nossas reverências a essa consciência que veio experimentar a inconsciência e está passando aí por um contrato ainda, pode ser uma finalização de contrato. Perfeito. Márcia, querida, suas considerações finais, por gentileza. Então, quero agradecer aí a presença de todos, principalmente as perguntas, porque as perguntas, elas trazem a possibilidade de trazer mais. Esse é o trabalho da minha alma, trazer conteúdos para que a gente possa esvaziar os conteúdos. Então, esses conteúdos não considerem aprendizado, considerem apenas informação. E observe o que faz ressonância com vocês, o que ressoa o coração. Porque aqui não tem nada para aprender, não tem exercício para fazer, não tem nada. Só tem o que vocês ouvem se tem ressonância. Tem ressonância é porque a alma foi tocada. E aí, a partir dali, vocês vão observando com mais profundidade para o dia a dia de vocês. Então, como eu falei, nós estamos aí, procurem, né, nos telefones as novas atividades, e para quem quiser fazer essa imersão, nós estamos aqui disponíveis, e na segunda semana de fevereiro nós temos uma jornada que vai ser aqui, no colo da Mãe Gaia, nesse lugar esplêndido. Quem não conhece, coloca no Google o que é a Serrinha do Lambari, tá? Eu coloquei hoje de manhã e fiquei deslumbrada com as fotos que eu vi de lá. É lindo mesmo, tá bom? Então, venham preparados para soltar o velho, porque já não há mais tempo. Tá bom, queridos e queridas? Um beijo grande para todos vocês. Gratidão, Andressa. Já fiz o convite, a hora que sentir no coração, venha fazer uma aventura. Vontade de ter um momento, mas eu também mãe. Você vem, tá bom? Estou já meus espelhinhos. E, Gratidão. Os nossos mestres amorosos.
Isso aí. Beijo, querida, gratidão, boa noite e até a próxima live. Até a próxima live. Um beijo para vocês. Beijo. Queridos, gratidão por terem ficado conosco até agora, perguntas riquíssimas. A gente enche o nosso cálice, né, com toda essa luz que a Márcia traz para nós. É uma renovação para a gente levar a nossa semana com a consciência mais expandida mesmo, né? Essa é a expressão. Então, meus queridos, tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana e fiquem todos com a luz, com a verdade e com o amor que eu sou.